Volta, vamos lá, mas vamos começar. Muito boa noite a cada um de vocês, um grande prazer ver todos vocês por aqui, nessa noite mais do que especial, que a gente vai receber aqui a nossa convidada, a Arlene Simões, que é uma pessoa fantástica, ela estava com a gente aqui até agora, caiu, tem um probleminha na internet lá, mas ela já está voltando para a gente fazer essa live mais do que especial, onde a gente vai estar falando aqui da excelência para vencer, né, que é aquilo que muita gente busca, muita gente está correndo atrás para fazer acontecer, né? Então a gente vai dar algumas pitadas aí do que a gente tem que fazer com excelência de verdade para a gente ser um vencedor. E aí vocês vão entender, né, esses meandros aí, essas minúcias de o que temos que fazer para chegar nesse ponto de realmente se sentir vencedor, né? Que é o grande ponto, né? Mais do que ser reconhecido pelos outros como vencedor, porque isso é muito a imagem que a gente passa, então seria lá o emprego bonito, emprego bacana, num alto cargo, dinheiro, carro bonito, carro bacana, a casa legal para ostentar, que é muito mais ostentação do que a vitória propriamente dita. Então, esse que é o grande segredo para a gente ser vencedor de verdade, né? O que seria o ser o vencedor de verdade? São os pontos que a gente vai estar falando nessa live aqui e vocês vão entender bem como que funciona esse negócio. Então, Yoshida, por gentileza, se apresenta para o pessoal e vamos dar início na live. Vai lá. Boa noite, meu nome é Eduardo Yoshida, engenheiro de produção pela Politécnica da USP, formado em 91. Já são mais de 30 anos enveredando pelo caminho do Lean, com treinamentos no Japão, depois aplicação em engenharia, compras, nacionalização de peças. Também desenvolvi treinamentos da Toyota para os fornecedores para desenvolver a atividade de promoção de Kaizen na cadeia de fornecedores da Toyota. Então, são 18 anos de Toyota, 6 de Denso, ou seja, 24 anos de Grupo Toyota, e com aprendizado muito amplo. No começo, muito técnico, depois mais promoção de atividade e depois desenvolvimento de equipes. É isso aí. E para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos aí eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística, me tornei terapeuta e isso fez com que eu reencontrasse o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via, e junto a gente está construindo o Lean emocional, que é essa história de juntar a parte emocional com parte técnica, para que fazer isso? E o que acontece é o seguinte, a soma das experiências do Yoshida e do Borgomoni são aí 47 anos em contato com as ferramentas do Lean. E isso faz com que a gente perceba, tenha experiência de que, normalmente, quando existe uma falha na implementação das ferramentas, já é justamente porque as pessoas e as emoções das pessoas são deixadas de lado. O que eu estou falando? As pessoas, muitas vezes, quando vai receber uma atividade e vem daquele jeito, de qualquer jeito, né? Que é o que normalmente, infelizmente, que é muito comum de acontecer nas empresas, a pessoa, quando recebe essa atividade, essa incumbência, ela olha e fala, poxa, esse líder aí está querendo me sacanear. Esse líder aí vai passar para mim uma atividade dessa? Podia passar para qualquer um. Eu, com tanto tempo de empresa aqui, tá me ofendendo, né? E essa pessoa, quando recebe isso dessa maneira, o que está acontecendo? Ela está se sentindo excluída do grupo, ela está se sentindo fora do grupo, colocada do lado de fora desse grupo, e não está se sentindo pertencendo. E quando essa pessoa se sente excluída, o que acontece? Muito mais do que não fazer a atividade que ela foi incumbida, ela começa a jogar contra o grupo. Ai, André, que horror, é isso mesmo? Infelizmente é isso mesmo, porque somos todos seres humanos. Isso vai variar um pouco com a maturidade de cada um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós somos exatamente assim. Por quê?
Porque se o grupo for muito bem, e essa pessoa foi excluída, não fazia parte daquele grupo, ela não faz falta nenhuma. E se a pessoa não faz falta nenhuma, ninguém gosta. Ninguém gosta de se sentir nada, né? Não fez falta, não sei, está se sentindo o quê? Nada, né? Ninguém gosta disso. Agora, se o grupo vai mal, vocês me excluíram, vocês foram mal, fiz falta, né? Fiz falta, sentiram a minha falta. Se eu tivesse nesse grupo, tudo seria diferente. Então agora vocês vão ter que vir aqui de joelhos pedir para que eu volte para esse grupo que me excluiu de maneira injusta. Isso, infelizmente, acontece muito. E aí, se a gente aplicar as técnicas que a gente está falando aqui do linha emocional, na hora de passar essas atividades para esse colaborador, o líder vai chegar e vai falar: fulano, olha, eu estou confiando em você essa responsabilidade porque você tem as habilidades A, B e C. E essas habilidades são fundamentais, importantíssimas para garantir o sucesso disso que eu estou pedindo para você. E essa atividade que eu estou te passando, ela é fundamental para o sucesso do grupo como um todo também. Se tiver sucesso nessa atividade que você está fazendo, tenho quase certeza que o sucesso do grupo vai ser certo, praticamente certo. Então, por isso eu confio em você, essas atividades. E na hora que a pessoa recebe dessa outra maneira, essa incumbência, essa atividade, ela vai se sentir pertencente, ela vai se sentir valorizada, vai se sentir realmente importante para o todo. E na hora que a pessoa está se sentindo importante para o grupo como um todo, e a atividade sendo importante para ela, ela vai fazer sem ninguém precisar mandar. Ela vai realizar da melhor maneira possível, sem dúvida nenhuma. E isso faz toda a diferença na hora da implementação de qualquer atividade na realidade, mas nas implementações de melhoria contínua, sem dúvida, faz toda a diferença. E por isso que a gente está juntando, fazendo essa bagunça de juntar parte técnica com parte emocional, que a gente tenha consciência, certeza de que isso dá muito resultado, traz muito resultado para as empresas e para as pessoas que fazem parte, que constroem essas empresas que a gente tem por aí, tá certo? Então, Arlene, agora sim, com os probleminhas técnicos resolvidos, por gentileza, vou pedir aqui para você abrir o áudio. Isso, maravilha, se apresenta para o pessoal e as primeiras considerações. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazer novamente de estar aqui com vocês dois. Prazer é todo São dois mestres, dois mentores, e eu me sinto muito honrada sempre de ser convidada para estar junto, né, nesse bate-papo. A Arlete, eu já sei, já conheço, o Fábio, seja bem-vindo. Espero que essa noite a gente consiga novamente fazer acontecer uma conversa onde os frutos apareçam, né? Onde a gente aprenda alguma coisa. Eu sempre, quando estou aqui, mesmo com o meu conhecimento de psicóloga, a cada bate-papo, a cada conversa, algo novo aparece. E é muito interessante porque me faz refletir, né? Vocês estavam falando a respeito do livro, e eu tenho muita vontade ainda, porque os querer eu teria já escrito, mas vontade eu tenho. Mas é aquela questão, né, pessoal? A gente acaba jogando um pouquinho para o lado. E aí, mais uma vez, a gente comprova como que é necessário o outro na vida da gente. Eu tenho certeza que André, motivado pelo Yoshida, motivado pelo André, conseguiram os dois, né, fazer essa obra. Então, vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que já é um sucesso e que também, com certeza, já deve estar ajudando muita gente. É um prazer estar aqui, pessoal. Prazer é todo nosso, Arlene, prazer é todo nosso. Te agradeço por falar da nossa obra aqui, o nosso mais novo filho. Vou colocar no chat para todo mundo aqui o link
para entrar lá na Amazon, né? Está lá na Amazon o nosso livro, Vença com Excelência, Linha Emocional, Resultados Expressivos e Duradouros, que é o fruto aí de bastante trabalho, exatamente como a Arlene falou aqui, do Yoshida cutucando o André, do André cutucando o Yoshida, e no final da conta fez acontecer essa obra, porque, de verdade, o Yoshida nem eu nunca tínhamos imaginado escrever um livro na vida. Dois engenheiros que nunca teve uma grande aptidão pela língua portuguesa, o número sempre foi muito mais fácil do que as palavras, né? Mas a gente conseguiu organizar as ideias e o propósito de ter mais pessoas impactadas, a gente conseguir atingir mais pessoas, conseguir levar a mensagem aí para mais gente, fez com que a gente superasse aí toda e qualquer barreira e chegasse ao ponto de ter o livro lançado aí, muito em breve também impresso. Aliás, na Amazon também tem a opção impressa, mas na Amazon é complicadinho, porque lá é na Amazon nos Estados Unidos, né? Então eles imprimem lá e aí manda para cá. Mas logo, logo a gente já teve o projeto também aprovado como editora aqui, que vai também estar fazendo a venda do impresso aqui no Brasil também. Mas tem o e-book e tem o impresso que vem lá dos Estados Unidos, mas está tudo certo e a gente está seguindo e logo menos a gente está aí. Para quem assina lá me ajuda, Kindle Yoshida? Unlimited. Kindle Não, Unlimited. o Unlimited, o livro é gratuito, quem não assina aí tem um custinho que é baratinho também, todo mundo consegue adquirir, não tem problema nenhum, tá aí para vocês o link. Então, agora eu vou dividir a tela com vocês, para a gente fazer aquela introdução rápida aqui no nosso tema de hoje, que é a excelência para vencer, né? Muitas vezes o pessoal pensa na excelência para vencer como se fosse o vencer seria a casa, aquela mansão, né? O carrão na garagem, o emprego de alta direção da Atos. empresa, muito status, mas a gente sabe que vencer é muito além disso, é estar realmente conectado com o nosso propósito. E por isso a gente chamou aqui a presença mais do que ilustre da Arlene Simões, que é sócia-diretora da Plena Treinamento, que está sempre uma grande parceira da gente aqui, a Plena, que é uma empresa aí de consultoria em RH, principalmente focada aí em algumas grandes empresas, né? Entre elas a Vale, aí, sonho de consumo de muita gente que gostaria de trabalhar na Vale, né? Tá certo? Então, vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Hoje nós somos a Winners Alliance, que é a junção da Kaikaku Pro com a Aquila Transformação Humana. Essa empresa são na verdade, duas empresas de transformação, uma mais humana, que faz grandes transformações como essa que eu fiz em mim mesmo, né? Comecei comigo mesmo, eliminei aí mais de 35 quilos, mas fiz grandes transformações que começam na nossa cabeça, dentro da gente mesmo, e a Kaikaku, que é uma empresa de consultoria e treinamento que já fazia grandes transformações nas empresas, mas essas transformações também começam pela cabeça, e uma das cabeças que eu consegui ajudar foi a do Yoshida, né, Yoshida? Que se livrou de algumas correntes que... Sim, sim, toneladas de crenças limitantes e dificuldades de comunicação, né? Então, gratidão pela ajuda, amor. Estamos juntos. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né? Como a Bosch, a Votorantim, a Rumo, uma empresa de logística fantástica que está finalmente aí concluindo a nossa rodovia Norte-Sul, vai ligar o porto lá de Porto Alegre, ao do Maranhão, e a gente vai concluir essa obra aí, provavelmente mês que vem ou no próximo já está entregando também as AIs, né, de lentes de óculos, né, e lentes de óculos, lente de contato. Aqui no Brasil eles estão localizados lá em Petrópolis, né, a gente fez um trabalho fantástico com eles no final do ano passado, e a Mosaic, uma empresa de mineração focada em fertilizantes, a gente foi na planta deles lá de Aracaju, né, Rosário do Catete, interior do Aracaju, onde eles têm uma mineração de potássio, empresa fantástica, que a gente está fazendo um trabalho com eles e continua ainda, as AIS também, que continua ainda esse ano. Estamos aqui impactando pessoas. E no nosso tema de hoje, né, eu vou perguntar para vocês, pensar na sua vida profissional só vem lembranças daquelas várias dificuldades que você teve? É isso? É aquele caminho tortuoso a sua
vida profissional, Cicatrizes. grandes cicatrizes. Então, já passou da hora de mudar essa ideia, né? As coisas boas também aconteceram e a gente tem que ter elas sempre dentro da gente. E qual que é o grande segredo, né? De quebrar essas correntes que te prendem ao pensamento que a recompensa só existe com aquele grande sacrifício. Isso é uma coisa que enfiaram na nossa cabeça. A recompensa não existe só com grande sacrifício. Né? Na hora que a gente se entende, se autoconhece, vai saber que as recompensas também vão acontecer sem grandes sacrifícios. Por quê? Porque na hora que a gente tem um propósito de verdade, na hora que a gente tem algo muito maior, não é que tudo vai acabar e vai se ficar tranquilo, apenas vai parar de doer. Então, vamos lá. Assim você poderá direcionar as suas atividades para o seu propósito. Na hora que você está conectado com o seu propósito de vida, tudo vira um mar de rosas? Não, não é verdade. Nem tudo vira um mar de rosas, mas aqueles grandes problemas, aquilo que te afligia, aquilo que fazia doer demais em você, eu te garanto que vai parar de doer. Por quê? Porque existe algo muito maior na sua frente. Assim como o Yoshida e o Borgomoni superaram todas as dificuldades com a língua portuguesa, em fazer um livro, as crenças que tinham de fazer um livro, se superaram porque havia um propósito, o propósito de impactar mais pessoas. E essa dificuldade de escrever, de organizar as ideias, disso, daquilo, tudo fica muito mais tranquilo na hora que a gente enxerga esse propósito na nossa frente. Então, esteja realmente conectado, porque isso vai parar de doer. Essa é a grande verdade. E o desenvolvimento, e depois disso, claro, né, a gente tem que se desenvolver com o nosso desenvolvimento pessoal, sabendo quais são os nossos pontos de melhoria. Então, você precisa investir em você, invista em você, que não tem mais desculpas, porque investimento em você sempre vai ter a certeza do retorno. E aí, com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, vencer de verdade, que é conectar com o propósito, muito mais do que o carro bonito, aquela casa e o status, né? É estar realmente conectado com o propósito. E aí, ligando isso na sua profissão, tenho certeza que as coisas vão fluir de maneira muito mais tranquila na vida. E aí você vai chegar lá no próximo do final da vida, olhar para trás e vai ter a certeza que cumpriu a sua missão, que é a coisa mais importante, a maior vitória que a gente tem na vida, é chegar lá no final, olhar para trás e falar, construir um grande legado, deixo aqui um mundo muito melhor para a próxima geração do que aquele que eu recebi, e isso faz com que a gente vá, né, para a próxima com a cabeça tranquila, de missão cumprida, e isso que é verdadeira vitória. Então, eu pergunto para vocês que estão aqui junto com a gente, se isso que a gente apresentou faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live de hoje, para que essa live ocorra aí de maneira mais interativa possível. Quero que vocês coloquem aqui, eu vou estar com vocês aqui no chat, junto com vocês aqui no chat, sabendo quais são as expectativas, o que vocês esperam dessa live de hoje, se faz sentido para vocês aquilo que a gente apresentou, e já lembrando desde já que no próximo dia 9, né, a gente está aqui nas nossas séries de lives até o dia 8, onde a gente vai receber aqui o Marcelo Takahashi, amigo da Arlene, né, de tanto tempo aí, amigo nosso, amigo da Arlene, que a gente vai estar recebendo aqui o Marcelo Takahashi, que trabalha lá na Vale, diretor da Vale, vai estar junto com a gente aqui, fechando essa série de lives, porque no sábado do dia 9, a gente tem o nosso workshop em linha emocional totalmente gratuito e você tem direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição. Então, tem um link aí para vocês vão ser direcionados para o nosso site agora, da Winners Alliance. Está muito bacana, aproveita, dá uma navegada no site lá, que é muito legal. Faz a inscrição, nome, e-mail, telefone, super tranquilo. Vocês vão estar inscritos e a gente vai estar no sábado, das 9 da manhã às 13 horas, fazendo com vocês 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, para a gente trabalhar internamente o nosso autoconhecimento e aí poder transbordar coisas boas, né? E 2 técnicas misturando a parte emocional para aí vocês terem uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então não perde mais tempo não, clica lá, faz a inscrição e a gente vai estar junto no dia 9, tá certo? Então, a partir de agora, Yoshida, tá contigo. Eu vou ficar com o pessoal aqui no chat e você Perfeito. com a Arlene aí na nossa live de hoje. Tá certo? Até mais.
Então, gratidão pela introdução, Borgomoni, gratidão, Arlene, por sempre estar apoiando o nosso propósito, o propósito de desenvolver pessoas que ajudam a desenvolver o país. Então, lá atrás, né, quando Borgomoni e Yoshida iniciaram a carreira, nós não tínhamos ideia de qual era o nosso propósito. Eu, particularmente Yoshida, vim de um berço bem complicado, bem difícil, que era difícil manter a casa, né? E com 6 anos já começando a trabalhar, né? Fazendo a limpeza da casa, cozinhando, etc. E para mim, naquela época, sucesso era ter uma casa, ter um carro, ter uma profissão boa, né? E simplesmente era estar bem economicamente. Então, você faz, busca, entende um pouquinho o que você gosta de fazer, a área de exatas, envereda pela engenharia, começa a trabalhar até o dia que finalmente tinha meu carro, minha casa, mas tinha um vazio dentro de mim. Então, ao ponto de chegar na empresa e falar, ó dia, ó dor, o que estou fazendo aqui? O Borgomoni me conheceu nessa época, né, Borgo? E era bem triste, né, essa situação, porque quando a gente não entende o propósito, a gente trabalha mecanicamente, mesmo sendo muito capaz, mas não se sente satisfeito. E a partir do momento que a gente começa a se questionar, começa a se entender o que é sucesso, né? Por exemplo, lá atrás me falaram assim, Yoshida, você devia ser professor. Mas como uma pessoa que se comunica mal, tem dificuldade de comunicação, teimosa, consegue ensinar alguém, né? Então, foi um processo lento, né, de sinais aqui, sinais ali, até a gente parar e perceber que tudo que a gente aprendeu na vida, desde aquela infância dura, até já virando os 40 anos, né, bem posicionado na carreira, servem para muita gente, para iluminar o caminho de muita gente. E eu acho que é bom começar pela pergunta, né, o que é sucesso? Né? O que é vencer? Né? Porque nós estamos falando de excelência, né, para vencer. O que é o sucesso para as pessoas, né, Arlene? É o carro bonito? É a casa própria? Somente isso, Arlene? Também, né? Também Sim. Enquanto vocês dois estavam conversando, eu pensei muito na palavra vencer, né? E a gente vence muitas vezes na vida e não percebe. E é interessante porque, vou fazendo uma analogia com as competições, né? Quando a gente encontra essas grandes competições das Olimpíadas, você vê ali, puxa vida, atletas que quase chegam à perfeição, né? E esses atletas, eles lutam entre eles para conseguir uma medalha. E muitas vezes a gente acredita que até chegar ali foi difícil, mas a gente não imagina como foi difícil, quanto sacrifício, quantas escolhas eles tiveram que fazer, quantas vezes eles tiveram que abrir mão do que eles queriam em função do que eles precisavam. Então, eu vejo que vencer com excelência é quando você entende que você vai ter que fazer escolhas. E sempre quando a gente faz escolhas, você tem consequências. E não adianta você escolher apenas o que você gosta, né? Não adianta, porque muitas vezes você faz o que você gosta, mas a consequência não é aquilo que você esperava ou que a empresa espera de você, e aí as consequências não são boas. E a gente tem que entender, né? Aí vem a questão do propósito, né, Yoshida, né, o Bogomori? Sim. O que é um propósito, né? O que é? Porque a gente fica refletindo sobre propósitos e a gente acredita que
para você ter um propósito, teria que ser um bem grande, né? Escrever um livro. Mas a gente entende que até vocês realizarem o que a gente acredita que é muito grande, nós tivemos e temos pequenas vitórias, né? Vencemos muitas vitórias que podem ser pequenas, mas foram extremamente significativas para a gente chegar onde a gente está. Quando o Yoshida fala da dificuldade dele de comunicação, né, Yoshida? É tão interessante, porque ouvindo você falar, você fala, impossível. Yoshida, não, ele não era assim, não. Yoshida, não. Eu E era, travava, né, simplesmente Yoshida? travava em qualquer apresentação na escola, congelava, assim. E é verdade. E é interessante porque eu, por exemplo, eu nunca tive dificuldade de contato, dificuldade para me expressar, porque eu sou uma pessoa extrovertida, né? Mas uma dificuldade que eu tenho, eu não sei fazer propaganda, né? Ou seja, o famoso marketing pessoal, né? E aí é necessário, para vencer, você fazer o seu marketing pessoal. É fundamental isso, porque a gente vê o que está sendo visto. O que não aparece, a gente não vê, né? Então, Exato. eu fiz questão de falar do livro de vocês, porque a gente tem que divulgar. E isso é vencer. Existem alguns mitos, alguns preconceitos, algumas crenças limitantes, que se você mostrar, né, quem é você, qual é a sua empresa, as pessoas vão falar, não, o cara é mais metido, cara. Olha lá, Arrogante. olha lá, aquele careca ali, pelo amor de Deus, aquele olho puxadinho. Não, Pensa que e não sabe é. tudo, arrogante, né? E arrogante. E não é. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que se isola, que tem uma postura não é humilde, mas de passividade, aceita tudo, também vão falar, né? Sim. Então, a própria palavra vencer já fala, você tem que vir e ser quem você é, né? E essa forma de você vir e ser quem você é, dá trabalho, né? Até reconhecer e entender o que nós somos também dá trabalho, né? Não é pouco, não. Não é pouco, não. É muito. Porque a tendência nossa é se esconder. Principalmente aquilo que você acredita que você não quer mostrar, né? Mas é só quando a gente enxerga é que você consegue mudar, né? Não adianta. Então, eu, como psicóloga, já passei por processos terapêuticos que me ajudaram muito, primeiro, porque eu não acredito que um psicólogo que não passe por um processo terapêutico tenha capacidade ou habilidade para lidar com o problema do outro, né? Então, eu fiz e não foi fácil, não, gente. É um processo complicado. Abrir o peito é complicado, né? Nossa Senhora, a tendência da gente, muitas vezes a gente precisa, né, de deixar a chuva cair em cima da gente, de tirar o guarda-chuva e sentir a água da chuva. Mas a nossa tendência é abrir o guarda-chuva, é colocar uma capa de chuva e falar não. Né? Aí até você fazer esse processo de vir a ser quem você é, não é fácil. Mas é possível, sim. Eu acredito que nessas conversas que nós temos,
né, nos trabalhos que a gente desenvolve. Nosso propósito é isso, pedir para as pessoas fecharem o guarda-chuva e sentirem, né, a chuva caindo, fecharem o guarda-chuva, deixar o sol entrar, né? É muito interessante, porque isso me lembra, teve uma vez, há mais tempo atrás, bem tempo atrás, que eu moro num apartamento e o sol, à tarde, bate inteirinho na minha sala. E aí a minha cortina é muito transparente, para eu trabalhar com treinamentos, o que eu fiz? Para quebrar o galho, eu pus um cobertor, uma coisa assim, que me tampava. E aquilo ali ficou. Até que um dia eu me percebi deitada no sofá, no meio da tarde, assistindo uma série. Trabalhos eu tinha, mas eu não tinha ânimo. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: Arlene, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o cobertor da janela. Gente, é um ato pequeno, mas faz muita diferença. A gente precisa deixar o sol bater, né? E muitas vezes, quando o sol bate, a gente se queima. Muitas vezes, quando a chuva cai, ela te molha. Mas tem remédio para isso. O que não tem remédio, né, é você se trancar, dentro do seu mundo e não abrir oportunidades. Vocês arriscaram, estão arriscando. Eu também arrisco quando eu estou dentro de uma sala, quando eu estou conversando com pessoas. A gente não tem certeza do resultado, mas eu vejo que se a nossa intenção ela é real, ela é verdadeira, ela é transparente, o outro percebe, né? Então eu vejo muito isso, que o vencer é você vir a ser, né, arriscando. Arriscando, claro, fazendo um planejamento antes, né? Observando antes. Mas Acho que para ajudar a entender, né, Arlene, existem algumas coisas que todo mundo fala. Quando a gente não arrisca, a gente vira um papagaio que só repete. O arriscar é parar, pensar, interpretar e fazer um processo de convencimento da outra pessoa. Então, para isso, a gente não pode ficar usando a receitinha pronta, etc. Para cada situação, nós temos que arriscar ou ousar ser original na análise, né? Lógico que usando conceitos fundamentais, né? Sem ser maluco de inventar coisa, né? Com certeza absoluta, com certeza. E a gente só tem a agradecer, né, gente? A gratidão é tão importante, porque se a gente começar nas pequenas coisas a agradecer, tudo vem naturalmente, né? Tudo vem naturalmente. A gente, quando pensa em agradecer, a gente pensa em agradecer ao nosso Pai maior. Claro, sempre, primeiro. Mas a gente tem que se agradecer também, né? Eu tenho uma gratidão muito grande para vocês. Eu não consigo falar um não para vocês. Eu posso ter até compromissos, como eu tinha colocado isso, acho que foi para você, né, Yoshida? Sim, Eu sim. tinha que verificar como é que está a minha agenda. Sim, sim. Mas por quê? Porque eu sou muito grata a vocês. De verdade, vocês me ajudaram nessa questão do marketing. Eu não sou boa, né? Eu não faço propaganda. Então, vocês me ajudam. A gente só tem a agradecer, não é? A gente se ajuda, né, Arlete? A gente se ajuda, a gente se ajuda. Isso que é o mais importante, né? Quando a gente ajuda, estende a mão, a volta é verdadeira também, né? Acontece de maneira natural.
e principalmente quando a gente não faz isso pensando em retorno, pensando dessa Não. maneira, né? E eu achei o mais bacana do tudo que a Arlene falou aqui, ela assumir que precisou também de ajuda, né? Que todo terapeuta precisa de terapeuta, né? Não tem jeito. E isso faz com que todo mundo entenda, né? Para que todo mundo entenda que isso é absolutamente normal, que infelizmente muita gente acaba entrando nesses caminhos aí de depressão, de, né, ficar achando que é incapaz, de duvidar da própria capacidade e se esconde, se fecha numa concha, e aí entra o que a gente cansa de falar aqui, que é a espiral negativa, né? Uma coisa vai puxando a outra, que vai te puxando para baixo, que vai cadeando para outra, que vai te puxando para baixo, e sair do fundo do poço é sempre complicado. Então, esse depoimento, esse abrir de peitos aí, mostrando a alma aqui para a gente só tem a agradecer de verdade, porque mostra que isso é normal. Todo ser humano precisa de ajuda e só outro ser humano ajuda o ser humano, né? Essa que é a grande verdade. Então, assim, a gente vai se melhorando, vai se colocando cada vez melhor, né? Um puxa o outro puxa um, e a gente vai seguindo por aí. E é interessante você falar essa questão, André, porque existe essa mística de que homem não faz, não procura, né? Com certeza isso está mudando, mas ainda existe, né? Homem tem dificuldade em buscar essa ajuda no processo terapêutico, no coaching, né? Eles têm dificuldade, mas eu acho que o que ajuda muito é o coaching, a palavra, né? Porque eu trabalho com coaching também, Sim. mas o coaching é um processo voltado para a área profissional, mas você tem que trabalhar o pessoal, Não né? tem dúvida, né? Então, aí os homens estão se aproximando mais desse autodiagnóstico. E isso é muito importante, isso é fundamental. E não é para trabalhar as coisas nos momentos ruins, é para você viver a vida equilibrada. Só isso. Com os problemas, dificuldades, mas sabendo lidar com essas situações, né? É isso aí. Isso aí. Importantíssimo, e cada dia mais a gente precisa disso, né, Arlene? Porque no mundo que a gente vive aí, passando por pandemia, agora a guerra lá na Rússia que não acaba, aquela bagunça toda, né? E essa eleição aí, essa política que parece que todo mundo se odeia, né? Metade odeia a outra metade, e conflito o tempo todo. A gente vai entrando em situações que, às vezes até dentro de casa, a gente tem algumas coisas assim, né? Algumas desavenças, né, por causa de político, grande bobagem, né? Cada um que pense do jeito que queira, né? Cada um respeite o pensamento do outro, se é diferente do teu, tá tudo certo. E vivemos uma democracia justamente para isso, né? Para que é o aceitar o outro, né? Se acontecer de não quem ganhar não ser aquele que a gente gostaria, mas que a gente deixe isso de lado e que o país ganhe com isso, né? Não fica aquela história de quem perdeu ficar jogando pedra lá para atrapalhar quem está lá, né? E, infelizmente isso acaba virando uma retórica e há algum tempo a Fato. gente vive isso, um fato, né? Quem perdeu fica jogando pedra no outro, ao invés de ajudar o país, fica dando tiro no pé para ver se o outro reclama que está doendo, né? É complicado. Então, O E ego, é né, Borgo? interessante, é o ego. e é interessante também essa questão, porque a gente está falando de competências relacionais, que Yoshida colocou, competências técnicas que vocês, enquanto engenheiros, têm, mas nós não podemos esquecer as competências políticas, né? Todos nós precisamos de trabalhar as nossas competências políticas, que é a capacidade de convencer o outro. Mas não é convencer o outro para ficar do seu lado, é convencer o outro da própria ideia dele, a partir do momento que você mostra. E o que a gente percebe é que muitas pessoas
né, com grande visibilidade, utilizam, chamando de competência política, mas é politicagem, e buscando apontar o dedo só para o erro. Mas com o erro a gente não cresce. A gente Não é construtivo, né? Hã? Não é construtivo, né? É destrutivo. É algo muito sério. Esses exemplos são terríveis para as pessoas, porque por mais que a gente não queira ouvir, não queira ver, a gente fica sabendo. E aí gera um descontentamento, um descrédito, e isso leva à desconfiança. E aí a coisa dança, né? É exatamente Muito isso, sério. né? É muito sério. E isso a gente precisa superar o máximo, mais rápido possível, porque senão a gente acaba não saindo do lugar, né? A gente está sempre desconfiando do outro e apontando o erro do outro, aí o outro só fica apontando o erro Vira de cá, embate, né? vira embate, deixa de ser algo que é para o bem do comum de todos, que é o que deveria ser, né? A essência da Resolver os política é problemas, né? isso, né? Deveria ser resolver o problema de todos e não ficar apontando os erros, os defeitos do outro lado para ter alguma vantagem, o que é horrível, né? O que é algo que destrói todos, né? E todos saem perdendo, né? Então, no tema de hoje, né? Vencer é também saber admirar as virtudes do adversário, né? Porque quando a gente não tem bons adversários, nos tornamos piores. Essa que é a grande verdade, né? É Nos a tornamos famosa muito piores. competitividade, né? Exatamente Uhum. isso. Todos nós só temos que ser competitivos e não entrar em competição. E a política é muito uma competição. Isso é terrível. Uhum. A competitividade, a palavra-chave é a colaboração. E Uhum. a competição, a palavra-chave é disputa, é guerra. Eu primeiro, eu ganho, você perde. A gente tem que trabalhar o ganha-ganha sempre, né? Isso aí é só conversando, é só trazendo um pouco mais de aprendizado para as pessoas, aprendendo com o outro, que a gente vai tendo essa consciência, né? Eu acredito que é possível, sim. Senão eu não estaria aqui. Eu acredito que vocês também acreditam, Sem dúvida, né? sem dúvida. Eterno Mas otimista, né? Eterno otimista. Que esses é um caras não têm o desafio. direito de me tirar o otimismo, né? Nunca lhe Que dei o direito de me tirar o otimismo. Nunca vou Sim, dar. sim, porque o ponto importante de todo esse processo que nós vivemos, né, Ardine, Borgomoni, todos que estão assistindo a live, é um processo de conhecimento e valores, né? Então, os valores são as coisas que a gente tem que trabalhar, né, e difundir valor, porque quando as pessoas começam a entender os valores da harmonia, se ter coragem, se desafiar, não ter medo, né? Ser sábio, né? Não ponderar e não querer só ganhar, destruir o outro para você levar vantagem, né? Porque é um processo de construção, né? E para construir eu tenho que ter coragem para querer mudar, para querer mudar eu tenho que ser capaz de convencer o outro, não obrigar o outro, mas convencer que existem outros caminhos e de repente meu caminho mais o do outro gera um caminho melhor ainda, né? Essa construção tem que ter paciência, né? Então a gente vai passar nesse caminho por 3 palavras: a coragem de tentar mudar, a serenidade para ninguém se exaltar, querer prevalecer sobre o outro, né? E conseguir, né, construir um ambiente de relacionamento humano harmonioso, né, através da serenidade, e principalmente sendo sábio, né? Porque ninguém vai ganhar tudo, né, com o esquema de polarizar, né? Eu ganho e você perde, né? É uma balança que tem que se equilibrar, né? E
isso aí que é sabedoria, né? Conseguir, né, atingir um resultado positivo para mais pessoas, não só para uma ponta ou outra, né? Colocaria mais uma palavrinha, fé. Por favor, fé. Acreditar que, né? Sim, certeza. Isso aí. É você acreditar que é possível. E muitas vezes a gente não vê o possível na frente. Uhum. Se você tem fé, você vai buscar o possível, né? Sim, Com sim. certeza. É isso aí. porque se não tiver fé, tá ruim. Ah, então vai ficar ruim mesmo. Porque eu não vou ter força para mudar isso, né? Esses são os pessimistas, né? Os pessimistas são aqueles sem fé. Os pessimistas são aqueles que se acomodam, né? Pessimista é aquele cara que fala, mas vai dar errado mesmo. Para que eu vou fazer? Né? E que só cobra os outros e não faz nada, né? Olha, ó, o outro lá fez e deu errado. Olha lá, fez e tá se ferrando. Olha lá. Esse é o Do pessimista. contra. É o do É o contra. do contra. É o do contra. É. É aquele que não serve para nada, né? Não serve para nada, não vai sair do lugar, não vai fazer nada, não vai ter ação de nada, não vai botar projeto para frente, nenhum projeto para frente, vai estar sempre achando que vai dar tudo errado. Então, o tudo errado é muito simples, porque o tudo errado, para que eu vou me esforçar se vai dar errado? Se eu já sei que vou dar errado, então eu vou ficar aqui na minha zoninha de conforto, fazendo absolutamente nada, e aí os outros que se Vira virem, que se arrisquem. Né? o famoso circo, né, Borgo? Todo É mundo isso. faz de conta que está tudo em ordem, finge que está tudo bem, e E a vira um vida segue. teatrinho, né? É isso aí. Infelizmente, tem alguns que são assim. Isso eu não me permitirei nunca, jamais. Que Deus me dê força para que isso não ocorra. E assim a gente vai seguindo sempre, sempre, sempre otimista, porque para a gente ter excelência para vencer e vencer é realmente fazer aquilo que a gente tem, a missão, que é aquela verdadeira missão que a gente tem na vida, que a gente como a Arlene, que a Arlene, que ninguém nos ouça, né, Arlene? Mas que a gente faz até de graça, né? Que a gente faria até de graça, mas, mas o até de graça não paga conta do supermercado. Então tem que ser remunerado por isso e bem remunerado, porque a gente sabe que isso vai impactar a vida de bastante gente, vai transformar a vida das pessoas, e isso que é o grande propósito que a gente tem de estar aí difundindo, levando conhecimento, transmitindo esse conhecimento, transmitindo a nossa luz, aí aquilo que a gente captou durante a vida toda, podendo passar para as outras pessoas da melhor maneira possível. E aí, com certeza, saber que a gente vai fazer algo diferente, algo melhor, e não um pouquinho mais do mesmo, né? Tocar aquela bolinha de lado e ficar fazendo nada, né? E sim fazer algo diferente, algo que inove. E o inovar faz parte o errar, levantar, ser resiliente, estar mais para frente, ter aquele ânimo de no dia seguinte tentar alguma coisa diferente de novo para dar certo. E aí Ter coragem, ter coragem, sabedoria, exatamente, serenidade. tudo isso, né, para a gente poder E, enfrentar e vencer de verdade. Esse que é o grande recado dessa live de hoje, mais do que especial, certo? e eu acho que vale a pena lembrar do Ikigai. Você se lembra, né, Arlene? Ikigai é plenitude de vida. Mas o que é a plenitude de vida? Eu tenho um propósito claro, né, e todo dia eu estou fazendo algo em prol desse propósito. Então, todo dia eu fiz algo que eu sei que está relacionado com esse propósito. Então, todo dia eu posso terminar ele feliz. Porque amanhã eu volto animado para fazer mais um dia, né, fazer mais um degrau dessa escada, né, do sucesso, né, a escada do vencer com excelência. Todo dia eu vou construindo isso. Mas se está claro o propósito e eu parei para pensar, construir um caminho, então todo dia basta, né, por mais árduo que seja, difícil que seja, basta o degrau do dia de hoje, o degrau de amanhã, do dia seguinte, e a vida toda eu vou construindo isso, né, criando uma montanha, né, que é a nossa plenitude de vida, né, que é o sucesso. Alguns têm uma montanha desse tamanho, algumas pessoas outra montanha de outro tamanho, mas cada um tem que construir, né, a sua montanha, né? É isso Com aí. certeza Eu vou, absoluta.
Eu vou ajudar o Yoshida aqui com a imagem do Ikigai aqui, ó. Ajudando o Yoshida com a Ah, imagem do é. Ikigai, né? O que é o Perfeito. Ikigai, né? É a plenitude de vida, é onde que a gente acerta a mosca, que acerta o miolinho, né? Que é aquilo que a gente faz o que ama, né? Fazer o que ama, que está dentro da nossa vocação, da nossa missão, né? A gente faz o que ama, o que você é bom em fazer, né? Que Usar aí suas entra na parte habilidades, né? profissional, usando as habilidades, o que você pode ser pago para fazer, né? Para ser, né? Então aí entra a profissão e a paixão, né? O que você é bom para o mundo, o que você faz de bom para o mundo. Isso é a missão e a paixão, e aí acertando isso tudo junto, a gente chega no Ikigai, que é na plenitude de vida. Que não é fácil, mas se a gente buscar isso, a gente com vontade, com afinco, a gente chega lá e a gente consegue acertar, né, o meinho disso aqui tudo, mas para isso tudo tem que ter o propósito de vida, que é isso aqui tudo ao mesmo tempo, que a gente tem aquele propósito, aquilo que a gente faria até de graça, né? Aquilo que, sem dúvida, ninguém nos ouça, mas a gente faria de graça, né? O professor tem essa missão meio que benevolente, né? De entrega absoluta, de fazer tudo, né, o bem para o outro primeiro, né? Porque tudo que nós acumulamos de conhecimento e valores durante a nossa trajetória tem que ser transferido para a próxima geração para ela poder prosperar mais que a nossa, né? Tá. Quando a gente para e começa a entender que a vida, né, se resume a isso, né, e se a gente entender que a gente tem que somar, não diminuir, né, aí sim a gente trabalha com afinco para somar, não para destruir o que foi construído a duras penas até hoje, né? É isso É aí. tão interessante essa questão do somar, porque o símbolo do mais, se ele está sozinho, não significa nada. Agora, se ele vier acompanhado de qualquer coisa, ele tem muita simbologia. Ele reflete saúde, ele reflete sacrifício, ele reflete soma. Então, é importante a gente perceber essa questão do somar, né? Não adianta você, se você quer somar, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que prestar atenção nos sacrifícios que você tem que fazer e você tem que estar próximo do outro, né? De você primeiro e do outro, óbvio. Aí sim o somar acontece. Eu acho muito legal. É isso aí, sem dúvida nenhuma. Fantástico. Isso é somar, né? Não adianta só somar sozinho, né? Somar é sempre com alguém, né? Sempre com mais gente, né? Soma, né? Somar O sozinho símbolo, nunca adianta. o símbolo mais sozinho Não não serve de nada. significa nada. Agora, Significa dentro de um absolutamente nada. contexto, várias interpretações, né? Com E aí certeza. que é válido, É isso né? aí. Com certeza. Muito bom. Arlene, é impressionante, mas estamos acabando a nossa live. Piscou, já está encerrando. É verdade, né? A gente acha que é muito sempre, né? Ah, uma hora lá, não, mas uma hora é rapidinho, piscou, acabou. Então, Arlene, mais uma vez a nossa imensa gratidão a você por estar aqui, por estar disponibilizando o teu tempo para estar junto com a gente, fazendo essa live aqui que foi mais do que especial, uma delícia para variar fazer uma live contigo. É sempre uma grande gratidão quando a gente recebe você aqui, que é essa luz que ilumina assim essa live, que deixa assim realmente a gente cheio de energia para continuar fazendo essa atividade, fazendo esse trabalho. Então, quero te pedir aí para deixar uma mensagem bacana para o pessoal, que é sempre legal a gente escutar. Vai lá. Primeiro, quero agradecer a vocês. E é sempre prazeroso, sempre. E quando eu falei a questão do sinal, né, de mais, surgiu agora, graças às falas de vocês. Então, eu espero que cada um de nós entenda que se a gente utilizar o símbolo sozinho, não adianta, não tem significado. Agora, dentro de um contexto,
ele pode gerar muita coisa. E para gerar muita coisa, sacrifícios têm que ser feitos, né? Então, vencer é isso. Vencer com excelência é você colocar o símbolo somatório da soma mais e perceber que você vai fazer sacrifícios, você vai ter que cuidar de você, da sua saúde mental, espiritual, sua saúde orgânica, né? E vai ter que se juntar a outro. E eu fico muito feliz, porque a cada encontro que a gente se encontra, né, é algo novo, é algo revelador. Soma, com certeza. Obrigada, Borromoni. Obrigada, Yoshida. Gratidão, Gratidão, Arlene. gratidão, Arlene. Muito bom ter você aqui. Vai lá, Yoshida. Considerações finais, vai lá. Bom, primeiramente, mais uma vez, gratidão por apoiar o nosso propósito. Não é fácil, né, amadurecer, porque quando a gente não tem consciência, é mais fácil. Você acaba até sendo medíocre, mas medíocre feliz às vezes, né? Mas quando a gente entende o valor das coisas e dá trabalho transferir conhecimento, convencer as pessoas, mas a gente faz isso, como a Arlene falou, né? De coração, entendendo o propósito, entendendo a importância, porque é a luz que a gente captou no caminho que tem que ser transferida para todo mundo poder crescer, evoluir. Então, na Toyota, né, eu e o Borgomoni trabalhamos muitos anos na Toyota e a gente, ficando lá, era cômodo. Fora da Toyota é bem mais difícil. Só que o conhecimento que se aprende, né, nós aprendemos na Toyota, é útil para todo mundo, em qualquer área de atuação, exatas, humanas, biológicas, o que for, né, empreendedor, assalariado, não importa. São mecanismos e conhecimentos e valores que servem para a sociedade crescer. E dá trabalho fazer a sociedade entender isso, mas nós fazemos porque é importante. E porque é importante, vale a pena todo o sacrifício, vale todo o empenho, né? Ter que aprender, deixar o nosso ego de lado e entender que estamos falhando em alguns caminhos, né? E conseguir, né? Fazer esse trabalho de uma forma mais eficiente, né? Gratidão por nos ajudar nesse caminho, porque assim como você diz que aprende conosco, todo o tempo nós estamos aprendendo, temos que estar capazes, né, de captar esse conhecimento e usá-lo para o bem, né? Gratidão, Aline, gratidão a todos que estão na live. Maravilha. Gratidão, Arlene, gratidão, Yoshida, gratidão a todos vocês que estão aqui, né, despendendo o tempo de vocês para estar junto com a gente, que estão aqui adquirindo um pouco mais de conhecimento, para que a gente tenha conseguido passar uma mensagem bacana para vocês que estão aqui junto com a gente, que isso que é o mais importante, né, que a gente faz aqui realmente de coração, fazendo com que a gente consiga transmitir um pouco daquilo que a gente aprendeu durante a vida, que esse que é o nosso grande propósito e isso que é a nossa grande vitória. A gente conseguir transmitir aquilo que a gente acumulou, porque se é só acumular, uma hora a gente vai embora e tudo aquilo que a gente acumulou, a gente mata, né? Vira um desperdício, né? Vira um grande desperdício, né? Vira um grande desperdício. Um peso enorme, mais um peso para carregar na vida. Então, transmitir isso faz com que a gente impacte pessoas, as pessoas impactadas consigam fazer diferente, fazer melhor, cultivar um pouco melhor, porque aí a gente vai conseguir transformar. E transformar, a gente transforma tudo aquilo que a gente quiser de verdade. A gente consegue transformar o lugar que a gente vive, que trabalha, que a gente mora. Se a gente quiser de verdade, a gente transforma o país que a gente está, a gente transforma o mundo. É só a gente querer de verdade. Então, a nossa imensa gratidão, gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente. E amanhã a gente volta com uma outra live. Amanhã a gente recebe o Leandro Barbosa, que é aluno nosso, consultor, também
tá hoje empregado, gerente da empresa, professor também está caminhando junto com o nosso propósito. Passou uns perrengues fortes. Passou muita dificuldade, antes de encontrar a gente, passou muita dificuldade, e a gente é extremamente grato, porque a gente sabe ali que a gente conseguiu mudar a vida de alguém, e se vocês puderem estar presente, vai ser uma gratidão enorme a gente poder passar essa lição de vida que foi estar junto com o Leandro. Então, imensa gratidão. Amanhã todo mundo aqui de volta, nessa mesma sala, nesse mesmo horário, para a gente fazer mais uma live mais do que especial. Arlene, imensa gratidão. Yoshida, tamo junto. Gratidão, Arlene. Até mais. Gratidão, boa noite. Borgo. Obrigado, Arlete. Obrigado, Arlete. Andréia. Gratidão, André. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau.